Beleza, galera? Vamos fazer uma revisão total aqui dos principais pronunciamentos e nós vamos começar pelo CPC 00, estrutura conceitual, né? Um dos principais pronunciamentos aí para a sua prova, tá? Lembrando aqui, eu já vou trazer a revisão, né, 2, tudo que mudou aí para 2020. Então, o primeiro ponto é o seguinte, isso aqui pode ser tranquilamente cobrado aí na sua prova. Primeiro ponto já é batido porque vinha aí da revisão 1, né? Que a estrutura conceitual não é um pronunciamento propriamente dito, não é uma norma propriamente dita, se a gente pegar lá, né, a NBCTG 00, e nada contido na estrutura conceitual se sobrepõe a qualquer pronunciamento, qualquer requisito em pronunciamento. Tá? Então sempre o requisito específico ele vai prevalecer. E aqui é bastante interessante porque como foi recentemente revisada a estrutura conceitual, nós temos alguns requisitos que parece ser não está totalmente aderente, tá? Principalmente aspectos de mensuração, reconhecimento, como foi alterado aqui na estrutura conceitual, os outros pronunciamentos não tiveram ainda essa revisão. Possivelmente mais para frente eles vão ser revisados, tá? Então o que vale? Sempre o específico, não vai ficar, mas a estrutura conceitual está falando dessa forma. Sempre vai valer, eu estou tratando de provisões, vai valer o CPC 25, tá? Mas lá está diferente um pouco o critério aqui da estrutura conceitual. E aí o que eu faço, professor? Segue o 25, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Então sempre vai prevalecer o específico aqui para fins de normas brasileiras de contabilidade, técnicas gerais, CPCs, pronunciamentos contábeis, tá? Então, finalidades da estrutura conceitual: auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade, auxiliar os responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros, desenvolver políticas contábeis consistentes, auxiliar todas as partes a entender e interpretar os pronunciamentos, contribuir para a transparência ao melhorar a comparabilidade. Isso aqui é muito bacana e é novidade, tá? Então, assinale a opção aí assertiva lá, que está de acordo, né, representa uma das finalidades, exceto. Cara, tá aqui, bacana. Então, transparência, comparabilidade, né, diminui a questão, né, de custos, a eficiência econômica, diminui o custo de capital. Por quê? Porque, cara, sem essa convergência, o que acontecia? A contabilidade ela precisava ter um padrão internacional e um padrão. Nós tínhamos aí as grandes empresas, duas contabilidades, tá? Contabilidade internacional, que até a gente estudava na graduação em contabilidade comparada, né? Porque era bem diferente. Talvez hoje até tenha ainda contabilidade internacional na graduação, já estou faz um bom tempo, né, formado, graduação de contabilidade, né? Mas nós tínhamos lá que estudar as comparabilidades, porque era bem diferente. Hoje, cara, diminuiu muito essa questão, né? Fruto aí do alinhamento das normas brasileiras aos padrões internacionais. Esse alinhamento se dá por meio, né, dos pronunciamentos contábeis, que para fins, né, o Conselho Federal de Contabilidade, ele edita uma norma brasileira de contabilidade, uma resolução aprovando uma norma. Então o texto basicamente é o mesmo. Onde fala não é um pronunciamento propriamente dito, a norma vai falar não é uma norma propriamente dita, tá? E é isso. Então NBCTG 00, CPC 00, no final das contas é praticamente a mesma coisa, tá? Beleza? Então contribuir para a eficiência econômica, reforçar a prestação de contas, informações para responsabilizar a administração, fornecer informações para os reguladores. Então, Controladoria Geral da União, por exemplo, eu trabalho na CGU, lá tem responsabilização. Então, por exemplo, vem lá uma Petrobras da vida e ela manda a grana lá por um determinado, enfim, para fins de corrupção, alguma coisa relacionada assim. Isso aí pode ser responsabilizado, tá? E aí usa o quê? Usa as próprias informações contábeis. Então isso aí facilita, porque muitas vezes envolve, né, questões internacionais e aí facilita bastante essa questão, né, de responsabilização, transparência, prestação de contas. Então essas aí são as finalidades, é novidade, fica atento aí. Mas é bem tranquilo, né? Nada assim de, meu Deus do céu, vocês vão tirar de letra lá se aparecer uma questãozinha. O objetivo das demonstrações financeiras basicamente está associado ao objetivo da contabilidade que nós estudamos lá na contabilidade básica, qual seja, de fornecer informações.
Como que a contabilidade fornece informações? Por meio dos relatórios contábeis, né? Financeiros ali para fins gerais. Relatórios financeiros para fins gerais. Tá? Inclusive isso foi uma alteração de nomenclatura. Na revisão passada era sempre relatório contábil financeiro. Aí eles tiraram o contábil financeiro e deixaram só financeiro. Então relatório financeiro para fins gerais. É um nome mais atual aí para se referir, né, demonstrações contábeis financeiras. Então, o objetivo é o quê? Fornecer informações financeiras. Sobre quem? O campo de aplicação, são o quê? As entidades. Sobre a entidade que reporta. A entidade que reporta, que seja, essas informações, elas têm que ter esse critério aí, básico de ser úteis, né? Informações úteis. Para quem? Para os usuários. Quem são os usuários? Investidores, credores por empréstimo, outros credores existentes potenciais. Na tomada de decisão referente à oferta de recursos, que recursos? Ativos, né? Passivos, os recursos da entidade. Beleza? Tranquilo. Então veja que isso aí é o objetivo básico da contabilidade, fornecer informações úteis aos usuários. Quem fornece? A entidade que reporta, campo de aplicação da contabilidade. Tá? Usuários, investidores, credores por empréstimos, outros credores existentes e potenciais. E aí tem uma questãozinha que é os nãozinhos, né, que a gente sempre destaca nas aulas. Então fiz um resuminho aí, relatórios financeiros para fins gerais, demonstrações contábeis, demonstrações financeiras, tudo sinônimo, tá? Objetivo, fornecer informações financeiras sobre a entidade de reporte que sejam úteis, tá, para fins aí, né, de tomada de decisão frente aos recursos da entidade. E lembre-se desses 3 não aí, o examinador ele vai retirar esses nãos, tornando a assertiva errada, tá? Então, não fornece nem pode fornecer todas as informações. Então, os usuários, eles precisam ter informações relacionadas à economia, por exemplo, que impactam, que não estão suficientemente lá evidenciadas nas demonstrações, tá? Agora, perspectivas econômicas, ele vai lá buscar informações econômicas e estatísticas diferentes que não estão lá nas demonstrações. Então, a estrutura conceitual falou o seguinte, ó, não fornece nem pode fornecer todas as informações. Não se destina a fornecer o valor da entidade que reporta e não são direcionados a outros grupos, ou seja, os usuários secundários. E aí, já fazendo um gancho, lembra aí dos usuários, investidores, credores por empréstimo, outros credores existentes e potenciais. Esses aí são os usuários principais. São para eles que as demonstrações financeiras são elaboradas. Tá? E eles não são direcionados a outros grupos, usuários secundários. Só que esses outros grupos, eles podem utilizar? Óbvio que pode. Inclusive, né, os reguladores, o público em geral, a própria administração, são usuários secundários. Tá? Então, outras partes, se liga aí. As demonstrações financeiras são elaboradas para atender as necessidades reguladores. Errado, os reguladores usam essas informações, mas elas são para quem? Para atender os usuários principais, investidores, credores por empréstimos, outros credores existentes e potenciais, tá? Beleza? Então se liga, isso aí é questãozinha bacana de ser cobrado também. Muito bem, nós vimos aí que a informação ela precisa ser útil. E aí a estrutura conceitual, ciente, né, do seu papel de trazer uma parada bacana, ela já traz, olha, para ser útil, a informação ela precisa atender características qualitativas. E aí ela dividiu ainda para facilitar a vida da aplicação, ela dividiu em fundamentais e de melhoria. Características fundamentais, relevância e representação fidedigna. Tá? Essas são as duas mais importantes. E o que é a informação relevante? Aquela capaz de fazer a diferença nas decisões, tá? Que possam ser tomadas pelos usuários. E aí, para que ela possa fazer a diferença, ela tem que ter o seguinte, ela tem que ter o valor preditivo relacionado ao futuro, valor confirmatório relacionado ao passado ou ambos. Tá? Aí ela consegue ser capaz de fazer a diferença, ela tem valor preditivo, confirmatório ou ambos. Tá? Então essas aí são as palavrinhas-chave. Representação fidedigna. Para ser perfeitamente fidedigna, a realidade ela precisa ter 3 atributos, quais sejam completa, neutra e livre de erros, isenta de erros. Pode aparecer, que é o termo novo, inclusive. Isenta, livre, é a mesma coisa, né? Isso aqui não mudou muito, só mudou as palavrinhas ali, uma que outra palavra. Tá? Então se liga, não confunde.
questão de prova aí, o examinador troca as características da representação fidedigna pelas características da relevância. Então ele fala lá, informação financeira relevante é aquela capaz de fazer a diferença das decisões. Para tanto, a informação deve ser completa, neutra e livre de erro. Aí você, putz, tá tudo certo isso aqui. Só que para ela ser útil, ela tem que ser capaz de fazer a diferença e tem que ser completa e neutra. Não para ser relevante, entendeu? Então são detalhes que você passa batido ali, o nervosismo normal da hora da prova. E o examinador adora fazer isso. Ele pega lá relevância e coloca completa, neutra, livre de erro. E a recíproca é verdadeira também. Ele põe lá, para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade precisa ser possuir valor preditivo ou confirmatório. Não tem nada a ver. Preditivo ou confirmatório é para ser relevante. Tá bom? Beleza? Então essas são as duas características qualitativas fundamentais. As características qualitativas de melhoria são 4. Comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Tá? A comparabilidade quais são as duas palavrinhas? Similaridades e diferenças. Então, similaridades e diferenças. Permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades e diferenças entre eles. Capacidade de verificação, que era a redação antiga era verificabilidade. Se aparecer verificabilidade, o professor marca errado. Não marca errado, é a mesma coisa. Capacidade de verificação, verificabilidade, tá? Só que é o termo aí novo utilizado, capacidade de verificação. Diferentes observadores, bem informados e independentes, podem chegar. A palavra-chave é consenso, tá? Embora e não um acordo necessariamente completo de que representação específica é representação fidedigna. Veja que a capacidade de verificação está muito associada à representação fidedigna. Mas não se confunde com aquela. Ela melhora, né, a questão da representação fidedigna. Tempestividade, informações aos tomadores de decisões a tempo. Informações tempestivas, a tempo, para que seja capaz de influenciar suas decisões. Quanto mais antiga a informação, menos útil ela é. Não cai no negócio, quanto mais antiga, mais útil. Tendo em vista, acho que até já fiz isso em algum simulado aí, né? Considerando o valor confirmatório, e aí eu faço um raciocínio lá com a relevância, a tempestividade, né? Quanto mais antiga, e aí faz um contexto lá de valor confirmatório. Não cai nessa. Quanto mais antiga a informação, menos útil ela é. Está expressamente previsto aí na estrutura conceitual. Tempestividade. Poderia, uma questão bem inteligente, o examinador vincular aqui tempestividade com qual princípio da contabilidade? O princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, informações íntegras e tempestivas. São duas perninhas lá do princípio da oportunidade. Então vejo que a tempestividade aqui atende ao princípio da oportunidade. Seria bacana, né? Uma relação aí bem interessante. Que mais, galera? Compreensibilidade. Vamos pôr aqui para facilitar o visual. Compreensibilidade. Classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso as torna compreensível. Então, clareza e concisão, compreensibilidade, tá? Vale destacar que nós temos algumas restrições da informação. Primeira, acho que eu não coloquei aqui, mas só para a gente fechar características qualitativas. Materialidade está relacionado a relevância, é um aspecto da relevância, mas materialidade não é uma característica qualitativa, é um aspecto da relevância. O que é material? Depende de cada caso concreto, por isso que ela inclusive é uma restrição da informação. Por quê? Porque eu não consigo ter um limite quantitativo, né? Tantos reais será material. Não, depende. 100 mil reais pode ser material por uma entidade, pode ser que em outro contexto, lá na outra demonstração, não seja material, tá? Então, a materialidade é quando a sua omissão ou distorção consegue influenciar as decisões dos usuários, tá bom? E aí é uma informação material. Então, a materialidade está relacionada à relevância, mas não se confunde. Inclusive, ela, se aparecer na prova que ela é uma restrição da informação, está bacana. Outra questão, equilíbrio é outra restrição da informação, não expressa na estrutura conceitual
privada, na estrutura conceitual do setor público, isso é expressamente previsto. Aqui é só uma interpretação, mas poderia ser uma questão bem inteligente, inclusive. Tá? O equilíbrio entre as características. E o que mais cai em prova é justamente a compreensibilidade, por isso que eu me liguei aqui. Compreensibilidade seguinte, pessoal. E aí o que mais cai? A informação complexa. O examinador adora colocar lá. Quando a informação é complexa, ela precisa, né, ser retirada porque vai impactar a compreensibilidade. Beleza. Só que você retira aquela informação e como que fica a completude lá da representação fidedigna? Já não é mais completa, não é mesmo? Então, nesse caso, hierarquia, a fundamental em primeiro lugar, cara. Então, não interessa se é complexo. O retrato tem que ser completo. Mas aí eu posso melhorar, beleza. Aí você vai adotar a compreensibilidade, mas não vai retirar informação complexa. Talvez o que você vai fazer? Cara, vai dar uma maior clareza por meio do quê? De notas explicativas, olha que interessante. Tá? Então, tem esse equilíbrio entre as características qualitativas. Às vezes eu preciso tirar um pouquinho ali a questão da clareza e da concisão para atender a completude da representação fidedigna. Bacana, né? Então, atendeu essas características qualitativas, nós temos uma informação útil para os usuários. Beleza, depois nós entramos aqui em elementos das demonstrações contábeis. Não podemos errar isso aqui em prova. Ativo, passivo, PL, receita e despesa. Os 5 principais definições que você precisa saber. Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade, resulta de eventos passados. E o recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefício econômico. Então nós temos 3 termos chaves: o controle, o evento passado e o potencial aí de gerar benefícios econômicos futuros. Tá? Se liga, então somente se atender esses 3 perninhas aí, vai atender a definição de ativo. Definição de passivo, nós temos também 3 características. Primeiro, uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico. Então, a questão, né, de transferência, de saída de recurso, né? Transferência de um recurso, uma saída de recurso. E, por fim, evento passado. Decorre do evento passado. Patrimônio líquido é uma definição residual. É a participação residual, é o interesse residual, é o valor residual nos ativos da entidade após dedução de todos os seus passivos. Aí é aquela equação básica, fundamental, né? PL igual ativo menos passivo, ou ativo é igual, né? Passivo mais PL. Tranquilaço. Então essas são as 3 definições. Controle, galera, não preciso da propriedade. Basta apenas ter o controle. Lembra lá da primazia da essência sobre a forma. Se todos os riscos e os benefícios são da entidade, mesmo lá, e aí o exemplo clássico que nós citamos no nosso curso extensivo é o exemplo lá de um veículo adquirido em arrendamento. Né? A posse lá no documento do veículo fica com quem? Com a financeira lá. Tá? Com o arrendador. Só que a arrendatária, ela possui todos os riscos, benefícios, ou seja, ela controla, ela direciona o uso para, por meio desse uso, gerar o benefício econômico, transporte de mercadorias, transporte de passageiros, enfim. Tá? Então, fica esperto. Controle, não preciso da propriedade, né, da posse. Perfeito. Outros ativos, né, a substância física não é uma característica essencial, nós temos os ativos intangíveis, bem tranquilo, e ele tem que gerar benefícios econômicos, né? Entrada de caixa, redução de passivos, e aí são as principais formas de gerar benefícios econômicos. Perfeito! Passivo. Obrigação presente, essa obrigação ela pode ser formalizada ou não formalizada. Formalizada, está lá, né, legalmente formalizada, numa legislação bacaninha. Não formalizada, a entidade vai lá e apresenta para o mercado ela informa alguma situação do mercado, e aquela situação vai gerar o quê? Saída de recursos. Então ela foi, evento passado, ela foi lá e informou para o mercado, evento passado. A obrigação não formalizada, não está na legislação, mas a empresa foi ao mercado e falou que vai fazer tal situação. Aquela situação vai gerar o quê? A transferência do recurso. Então veja que essa obrigação ela pode ser formalizada ou não formalizada. Não formalizada, basicamente, é aquela que gera expectativas válidas em terceiros, tá?
Então, um exemplo clássico é quando a empresa vai lá e emite um comunicado ao mercado. Lembrando que aqui a gente não está tratando da empresa da padaria da esquina, né, sem desmerecer qualquer um empreendimento aí, mas a gente fala de contabilidade de grandes empresas, especialmente em sociedades com capital listado, né, no mercado de capitais, né, capital aberto. Fechou? Passivo PL, então, participação residual. Se esse PL é situação líquida, né? É um sinônimo de situação líquida. A situação líquida ela pode ser positiva, nula ou negativa, tá bom? Situação líquida negativa é denominada lá do famoso passivo a descoberto. Isso aí já encaixa um pouco lá com contabilidade básica, então a gente não vai passar muito aqui. Bem, então esses são os principais pontos dos elementos das demonstrações, ativo, passivo e PL. E aí nós temos as receitas e despesas. Receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos. Então, aumento no PL, que eu chamo aqui de coisa boa, para você se lembrar lá, que é um aumento no ativo, uma redução numa obrigação. São coisas boas, tá? Que resultam em aumentos do patrimônio líquido. Perfeito? Então veja, eu preciso aumentar o ativo, mas eu preciso aumentar a situação líquida também. Tá? Não adianta eu aumentar o ativo e aumentar o passivo lá. Né? Eu preciso aumentar o ativo e aumentar a situação líquida, né? O patrimônio líquido. Então o primeiro requisito de receita é o que? Aumento no PL. Decorre do quê? Ou de um aumento no ativo, ou de uma redução de uma obrigação. Então eu tinha uma obrigação, veio uma legislação tributária lá falando, não, essas empresas não precisam mais recolher tal tributo aqui a partir de tanto. Caramba, e a empresa tinha lá reconhecido X R$ 1.000, ou seja, o que aconteceu? Reduziu o passivo, não tem qualquer outra contrapartida, vai aumentar o patrimônio líquido. Tá? Então isso é o que? Uma receita. Uma receita. Então, receitas, aumentos no PL decorrentes de coisas boas, aumento no ativo, redução de passivo. E que não estejam relacionados à contribuição de detentores. Basicamente, aqui é só você se lembrar de aporte de capitais. Então, quando um sócio vai lá e ele aporta capital, o que vai acontecer? Debitou o caixa, aumentou o caixa, e creditou o capital social. Olha que interessante, professor. Então significa, debitou o caixa, aumentou o ativo, creditou o capital social, aumentou o PL. Então significa que isso aí é receita, não é mesmo? Não, por quê? Porque a estrutura fala o seguinte, olha, exceto aqueles referentes à contribuição dos detentores de direitos sobre o patrimônio, os sócios. É uma maneira rebuscada para falar dos sócios, tá? Então, se liga, não é todo aumento de ativo e aumento de PL que vai ser receita. Não pode ser decorrente de contribuição dos detentores, né, de direitos sobre o patrimônio. Perfeito! Então, essa é a definição de receita. Definição de despesa é a mesma ideia, só que agora é coisa ruim. Ou seja, redução no ativo, aumento no passivo. Tá? Sem qualquer outra contrapartida, então a contrapartida vai ser o quê? Uma redução no patrimônio líquido. A empresa estava lá com veículo, show de bola, e aí caiu lá, fruto, né, de uma catástrofe, caiu lá, explodiu um pavilhão e escafudeu-se, já foi, né? Acabou-se aquele veículo. Olha que droga. O que aconteceu? Cara, reduziu o ativo, não tem qualquer outra contrapartida, a contrapartida vai ser o quê? Uma despesa lá. Perda com veículos, alguma coisa assim. Perda, né, decorrente. Tá bom? Então, debitou a despesa, creditou aquele ativo. Olha que interessante. Então, redução no ativo, aumento no passivo, que resultam, né, em reduções no PL. São todas? Não, exceto aqueles referentes à distribuição aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, distribuição de dividendos. Lembra lá? Sai do lucro líquido, ou seja, você debita, né? Debita lucros acumulados e credita dividendos a pagar. Olha, aumentou o passivo? Sim, dividendos a pagar. Creditou, aumenta, né, o passivo. Debitou lucros acumulados. O que aconteceu? Você vai diminuir os lucros, né? Porque lucro acumulado possui natureza credora. Então, o que aconteceu nessa distribuição aí? Cara, diminuiu, aumentou, né, o passivo, dividendos a pagar e diminuiu o PL. Isso é despesa? Não. Por quê? Porque isso aí entra lá na definição, né, de distribuição aos detentores.
Fica esperto. Então não são todas reduções nos ativos, aumentos nos passivos, tá? Então essa é a definiçãozinha de despesa. Isso aqui é interessante, coisa nova aí, eu fiz um esqueminha pra gente. Ativos e passivos vai me retornar o que? A posição financeira, tá? Receita e despesa, o desempenho. Olha, ativo, passivo, posição financeira. Receita e despesa estão relacionados ao desempenho. Tá? E aí você raciocina, cara, com o balanço patrimonial e demonstração do resultado. Demonstração do resultado do exercício é uma demonstração dinâmica que vai me trazer essa entrada de receita, saída de despesa e vai me trazer o quê? Um desempenho. Refletido por meio do quê? Do resultado do exercício. Se eu tenho mais receitas que despesas, eu tenho um lucro líquido. Se eu tenho mais despesas que receitas, eu tenho um prejuízo. Isso aí é um critério de desempenho. Lucros sistemáticos ao longo, né, dos anos vai me trazer o quê? Um valor confirmatório. Olha lá a característica qualitativa, né, da um valor confirmatório de que aquela empresa tem um bom desempenho financeiro. E possivelmente, prospectivamente, ela deve continuar. E aí, claro, entramos em análise das demonstrações. Mas vejo que desempenho, então, está relacionado a receitas e despesas. Ativos e passivos é a posição, balanço patrimonial, a demonstração estática. Vai me retornar a posição financeira em um determinado período X ali, os ativos e os passivos. Cadê o PL? PL é uma definição residual. Ativo, PL é igual a ativo menos passivo, tá? Então, posição financeira, ativos e passivos, desempenho financeiro, receitas e despesas, resultado, rédito, né? Perfeito! Então, esses são os elementos. Critério de reconhecimento, novidade, 2020. O que aconteceu? Nós tínhamos lá, na revisão passada, qual desses 3 critérios aí? Critério da incerteza de mensuração. Inclusive é esse que os demais pronunciamentos seguem, tá? E aí ela trouxe de maneira expressa, nós tínhamos isso aí, só que era algo mais assim implícito no texto. E agora ela trouxe lá, critério de reconhecimento. Nós temos o critério da utilidade da informação, critério do custo e da incerteza da mensuração, que é um velho conhecido nosso aqui. Utilidade, o ativo passivo ele vai ser reconhecido somente, olha aqui, somente se o seu reconhecimento de quaisquer receitas, despesas ou mutações do patrimônio líquido resultantes fornece aos usuários das demonstrações contábeis informações úteis. Cara, então significa se atendeu lá a definição, belezinha, só que ela não é útil, eu não vou reconhecer. E o que significa que eu não vou reconhecer? Cara, não vai ter registro contábil, escrituração, não vou escriturar aquela informação, não vai ser evidenciada, não vai constar na minha demonstração contábil, tá? Então tem que atender aquela informação útil. Veja que isso aí era meio que óbvio, implícito, só que daí os caras, não, velho, tem uns malucos aí que estão reconhecendo a parada que não tem utilidade. Vamos deixar claro lá para os caras, aí eles colocaram isso aí expressamente. Mas é meio que lógico. Se o objetivo da demonstração é fornecer informação útil, se aquela informação não é útil, não há que se reconhecer, não é mesmo? Era implícito isso, só que agora eles falaram, né? Vamos botar no texto aqui, aí eles colocaram aí no texto. Critério da utilidade. Segundo, o critério do custo, lógico também, né? Um princípio básico, inclusive lá, né, em auditoria a gente estuda muito, né? O custo-benefício daquela determinada situação, né? Se vale a pena a gente avançar muito em alguma questão, né? O custo-benefício de controle também é um princípio do controle. E aí agora consta aqui também, olha, critério do custo. O ativo ou passivo deve ser reconhecido se é provável que os benefícios das informações fornecidas aos usuários das demonstrações contábeis pelo reconhecimento justifiquem os custos de fornecer e utilizar essas informações. Então, os benefícios devem justificar os custos. Se os benefícios não justificam os custos, o que acontece? Não preciso reconhecer também. Professor, mas atendeu a definição. Não, atendeu a definição, mas não atendeu o critério de reconhecimento. E o nosso velho conhecido critério da incerteza da mensuração. Para que o ativo ou passivo seja reconhecido, ele deve ser mensurado. No texto da estrutura conceitual só fala isso, deve ser mensurado. Só que implicitamente,
a gente tem que fazer aquela leitura, considerando, né, a revisão passada. É mensurado confiavelmente. É o que fala lá os demais pronunciamentos contábeis, as demais normas, tá? Então, para que o ativo passivo seja reconhecido, deve ser mensurado confiavelmente. Em muitos casos, as mensurações devem ser estimadas e, portanto, estão sujeitas à incerteza na mensuração, tá? Então, pode ter incerteza na mensuração? Pode, não tem problema. Inclusive, né, lá em pronunciamentos específicos, o mais clássico, CPC 25, nós temos lá um passivo, uma provisão, um passivo de prazo, valor incerto. Então, valor incerto. Então, é a melhor estimativa possível. Ah, mas eu tenho um grau grande, inclusive, de incerteza da mensuração. Cara, é a melhor estimativa? É, então tá valendo. Beleza? Então você liga aqui. Pode ter sujeitos a incerteza, inclusive ela fala um grau alto de incerteza não tem problema. Isso aí pode ser alvo de exigência, inclusive. Tá? 3 critérios: utilidade, critério do custo e incerteza na mensuração. Esses são os princípios, né, básicos aí do reconhecimento. Mensuração, já fechando aqui a nossa revisaço de estrutura conceitual. Bases de mensuração. Então isso aqui foi alterado full. Então ela dividiu em 2 grandes critérios aqui. Ou é custo histórico ou é valor atual. E o valor atual, por sua vez, ela dividiu em valor justo, custo corrente, valor em uso para ativos e valor de cumprimento para passivos. Por que ela dividiu a última ali? Pô, você consegue usar uma obrigação, velho. Você usa o veículo, você usa o ativo, né? Então o valor em uso está relacionado ao ativo. Mas o valor em uso está para os ativos, assim como o valor de cumprimento está para os passivos. Tá? É só uma questão de nomenclatura ali. Tá? Porque os ativos, como é que eu gero benefícios econômicos para os ativos? Por meio de 2 situações. Ou você vai vender aquele ativo, exemplo aí de uma empresa comercial que adquire mercadorias e ela revende. Então ela vende, ela não usa o estoque, né? Ela vende. Beleza? Então, ou por meio da venda ou por meio do uso. Exemplo, veículo, quando ela compra um veículo lá para transportar as mercadorias, por exemplo. Tá? Então, é as 2 formas clássicas que você gera benefícios por meio, né, do ativo. Por meio do uso dele ou por meio da venda. Né? Beleza. Então, é isso. Valor justo, custo corrente, valor em uso para os ativos, valor de cumprimento para os passivos. Isso aí são bases, né, a valor atual. E nós temos lá o nosso glorioso custo histórico. Belezinha? Muito bem. É interessante, aqui eu não vou entrar em detalhes de cada um, mas é interessante você estudar um pouquinho lá sobre custo histórico, o que é o valor justo, o que é o custo corrente, o que é valor em uso, o que é valor de cumprimento. Agora, fundamental e vem caindo muito em prova, é isso, cara. Se é valor de entrada, se é saída, se é observável, se é específico a entidade. Isso aqui é um campo fértil para o examinador e é chatinho, não é fácil. Tá? Então você precisa se ligar ali. O custo histórico ele é mais tranquilo, é a entrada, valor é a entrada, né? Custo histórico, você está adquirindo determinado ativo lá, um ativo imobilizado, isso aí eu represento o custo histórico. Tá? Beleza, então valor de entrada. Observável no mercado, geralmente é observável. É específico a entidade? Sim, porque o custo histórico, se você estudar lá mais no detalhezinho aqui, vocês vão ver que o custo histórico ele possui aí, está relacionado aos custos de transação. Cada entidade vai ter um custo de transação, isso aí reflete lá no custo histórico. Tá? Beleza? Então, valor de entrada e valor de saída, valor e específico a entidade. Opa, já estava geralmente observável e específico a entidade. Valor justo, aí é um valor de saída, tá? Saída. Base de mensuração é o valor de saída. Observável no mercado, pô, o valor justo é uma base de mensuração relacionada ao mercado. Então fica tranquilo aqui de você se ligar, né, que o valor justo inclusive, né, nós temos um CPC, o 46, que fala somente sobre base de mensuração a valor justo. Cara, recebo muita dúvida no fórum. Professor, valor justo é igual a valor de mercado? Pode ser, mas são situações diferentes. Então, lá no CPC 46, nós estudamos, inclusive eu ponho, né? Por isso que eu gosto muito do visual, né? Eu me esmero bastante em trazer recursos visuais, porque isso facilita muito, cara. Pelo menos eu tenho eu gosto muito do visual.
E aí o que acontece? Tem a piramidezinha lá. Eu lembro o slide como se estivesse na minha cabeça. Então tem lá a piramidezinha e aí nós temos os níveis, né? Dados observáveis, dados não observáveis, informações cotadas. Então nós temos 3 níveis, né, das bases de mensuração do valor justo. Então muitas vezes os preços estão cotados bonitinho. E aí já revisando um pouco lá do 46, é o seguinte, a gente sempre tem que priorizar os dados observáveis. É meio óbvio isso, né? Entre o observável e o não observável, cara, nós precisamos representar fielmente a informação. Se eu tenho dado observável ali, cara, as informações estão cotadas. Qual que eu vou priorizar? A informação que está cotada, não é mesmo? Agora, muitas vezes nós temos elementos patrimoniais, ativos, passivos, cara, que eles são estupidamente complexos. E aí eles não têm dados cotados bonitinhos, os dados não são observáveis. E aí a gente precisa do quê? De técnicas de atribuição de valor. Isso é estudado no detalhe lá no CPC 46, tá? Então tem padrões matemáticos, matrizes, enfim, um monte de teoria lá, né? Para essas técnicas, tá bom? Valor justo, então, é uma base de mensuração baseada no mercado, mas é igual, valor justo é valor de mercado? Não, não necessariamente. Pode ser igual? Pode ser. Perfeito. Então, o valor justo é uma base de mensuração baseada no mercado. Então, obviamente que ele é observável no mercado. Aqui fica bem tranquilo. É específico para entidade? Pô, se é baseado no mercado, não é específico da entidade. É um mercado, cara, a qual aquela entidade está inserida. Tá? Então, não é específico à entidade, bem de boa. Valor em uso de ativos e valor de cumprimento de passivos. Então, são bases de mensuração de saída, não são observáveis no mercado e são específicas aí à entidade. Custo corrente, valor de entrada. Lembra aí, né? Custo corrente de reposição, né? Reposição de estoques. Então, custo corrente, quando você repõe um estoque, é um valor de entrada. É observável no mercado? Sim. E é específico à entidade? Sim. Porque para repor esse estoque, cara, imagina uma entidade que está lá no extremo sul do país ou no extremo norte, como queiram. Ela tem um custo logístico para repor diferente, né? Aquela entidade está lá no grande centro, em São Paulo, por exemplo. Tá? Então, o custo corrente é bastante específico da entidade, porque para repor tem custos de transação. Se tem custo de transação, velho, vai ser específico para a entidade. Então, por isso que o custo histórico é específico, olha lá, ó, cinzinho, e o custo corrente também é cinzinho. Então, algumas coisas têm uma lógica bem bacana, bem interessante. E é isso, cara. Memoriza um pouco. Vê ali que a única que não é específica a entidade é o valor justo. Aí você se liga ao valor de mercado. As demais são específicas. Então caiu lá na sua prova falando que o custo corrente não é específico a entidade. Aí você fica viajando. Caramba, é difícil a questão. Agora, se você tem essa tabelinha aí e a lógica por trás, já era, né? Fechou todas. Belezita. Tranquilaço. Eu acho que é isso, né, que eu trouxe aqui. E o último slide, pessoal, esse aqui é um capítulo novo da revisão. Ele trata aqui sobre os objetivos e princípios da apresentação e divulgação, tá? Então lembra aí, concentração em princípios e objetivos, né? Princípio, né, de agregação. Então, a agregação é permitido. Questão, né, da flexibilidade da apresentação, dependendo aí, né, da empresa. Comparabilidade, que inclusive é uma característica qualitativa, né? Veja que interessante, a comparabilidade e a comprehensibilidade são princípios de apresentação e divulgação e são características qualitativas. É bacana, né? Poderia ser cobrado uma questão bem interessante. Assinale a opção aí que indica um princípio da apresentação e divulgação e que seja também uma característica qualitativa, bem interessante. Comparabilidade e comprehensibilidade. Especificidade também é um princípio da divulgação. Porque, galera, quando eu sou específico, eu trago uma informação mais interessante para o usuário. Então vejo, cara, que muitas vezes você consegue matar as questões só tendo essa concepção lógica, que eu chamo de raciocínio contábil. Então, se você tem esse raciocínio contábil aí, você acerta um monte, cara, de informações que estão lá nas normas e a gente não precisa memorizar, a gente precisa entender o espírito da norma, cara. Tudo está relacionado ao quê? A fornecer informações úteis. Por isso que isso aqui é o pronunciamento
muito importante, porque somente com o estudo dele com raciocínio, né, dos princípios, dos postulados, das características, a gente consegue acertar critérios de reconhecimento, mensuração, a gente consegue acertar muita questão sem nem precisar ler uma linha de um pronunciamento específico lá. Por quê? Porque você vai pelo raciocínio contábil. Cara, o específico, ele deve prevalecer. Por quê? Porque a informação ela precisa ser útil. Então, se eu consigo ser mais específico, bacana, né? Então, agregar após, e aqui, acho que até coloquei já em simulado isso, o que não pode é o que? A compensação. A estrutura conceitual fala o seguinte, ó, a compensação, como regra geral, não é bacana. Ela não fala bacana, né? Não traz nenhuma informação legal. Compensar. Então eu tenho uma receita de 100, uma despesa de 80, vou colocar lá a base líquida de 20. Tá, e como que fica, cara? O cara que está analisando. Já colocou 20 ali. Sim, o resultado final é 20. Mas o usuário ele precisa saber que 100 é receita e 80 é despesa. E aí rolou os 20 para ele, né? Interessante. Então, vejo que compensar uma informação com outra não é 100% dos casos, ela fala a regra geral, não é bacana, tá? Agora, agregar sim, muitas vezes tem lá um monte de informaçãozinha pequenininha. Aí você agrega para o usuário facilitar a vida do cara. Então, tudo é para facilitar o usuário. Então, você tem lá 100. Cara, não faz sentido. Credor X, credor Y, credor X, aquele monte de informação. O que você faz? Cara, contas a pagar. Não me interessa para quem que é lá, para o usuário, que ele quer saber quanto que eu tenho a pagar. Ele não quer saber quem é. Aliás, isso é uma das questões que ele fala lá na definição de passivo. Não me interessa, cara, saber quem são, né? Para quem que a empresa está devendo. O usuário da informação, ele precisa saber o quê? Cara, quanto que a empresa tem lá de contas a pagar? Isso é importante, esse detalhe gerencial aí é para governança, lá para os executivos, eles vão ter as tabelinhas em Excel lá detalhando esse negócio, né? E o próprio plano de contas, né, as contas analíticas lá vão ter esse nível de detalhe. Agora, para fins de apresentar e evidenciar pro usuário, não faz sentido eu dividir tudo isso aí. Então, o que a gente faz? A gente agrega as informações. Agora, compensar não é bacana. Então, se você raciocina, né, com a lógica contábil, que o objetivo final é fornecer informações, uma questão que cobre isso aqui, que é novidade, 2020, velho, tá de boa. E aí tem um monte de texto lá. Claro que isso aqui eu fiz apenas um resumo do resumo, um slidezinho para vocês aqui, tá? Porque o visual é bacana, com essa contextualização a gente fecha todos. Galera, foi um revisaço aqui de estrutura conceitual. Só faltou um capítulo lá do manutenção de capital físico, né, financeiro. Lembra lá que o físico está relacionado às operações, né? E já era, você já mata as questõezinhas também. Só que aquele ponto praticamente não é cobrado em prova, tá? Capital físico, capital financeiro. Físico lembra aí das operações, né? Só com isso já dá para acertar a grande maioria, inclusive, das questões. Tá bom? Então esse foi a nossa revisaço aí de CPC 00, estrutura conceitual. Se liga e é isso, cara. Sabendo isso aqui, velho, você vai ter uma condição fenomenal de acertar a grande maioria das questõezinhas de prova, somente com o que nós revisamos aqui. Beleza? Forte abraço, bons estudos, a gente se vê aí na sequência. Valeu!